Olá, minhas amadas! Então vamos aqui para mais uma correção, onde eu vou listar alguns pontos onde conseguiríamos melhorar esse procedimento. E espero que vocês aí do outro lado peguem como feedback para melhorar também os procedimentos de vocês, ok? Então vamos lá para o primeiro ponto, que eu vou listar aqui, que é sobre a falta da ramificação. O que é ramificação? São fios que a gente faz fios curtinhos entre os fios longos para dar mais naturalidade. Por exemplo, é a gente pegar entre esses fios e fazer vários outros fiozinhos ramificados, com mais movimento, porque dá mais naturalidade. Se vocês perceberem, nesse procedimento que está feito, ele está totalmente com os fios longos e simples. Não está errado, está faltando os outros fios entre esses fios para quebrar um pouco esse aspecto robotizado e deixar mais natural. Então sempre lembra que entre os fios longos é importante a gente ter os fios curtos para conseguir bagunçar mais esse resultado, deixando ele mais natural ainda, ok? Agora vamos para o segundo ponto, que é sobre a leitura dos pelos, né, que eu sempre falo. Se vocês analisar, a profissional, ela fez os fios, todo de forma crescente. Todos eles estão subindo tanto da extremidade de baixo até a extremidade de cima, certo? Só que se a gente for olhar a fundo o movimento do pelo da cliente, a gente percebe que eles estão, descendo nessa parte superior. Então, o que aconteceu aqui? Houve, um cruzamento entre o fio feito com o pelo da cliente. E isso faz com que a gente perca um pouco a naturalidade, porque a naturalidade ela vem entre a gente conseguir fazer o fio, né, junto com o mesmo pelo da cliente, com o mesmo movimento. Então, sempre prestar atenção no movimento que o pelo da cliente está fazendo para a gente conseguir acompanhar com o fio e evitar fazer com que fique, esse cruzamento aqui, porque senão isso quebra com a naturalidade. Agora, o próximo ponto de correção seria o alinhamento da base. Deixa eu voltar aqui. Então, o próximo ponto para nossa correção seria o alinhamento aqui, dessa base inferior. Por quê? Para que a sobrancelha ela fique com um aspecto bem legal, quanto mais retinho ficar essas bases, tanto de inferior quanto a extremidade superior, fica mais perfeito ao nosso olhar. Então, sempre tenta fazer com que aqui fique dando uma impressão que está uma linha reta de tão alinhado. E se vocês perceberem, aqui acabou não estando alinhado. Um fio está mais para baixo, outro mais para cima. Percebem que entre uma linha reta, entre uma linha reta, esse ficou até a base, esse aqui ficou mais para cima, esse pegou até a base. Então, sempre temos que fazer com que todos fiquem, com a mesma altura, para que sim conseguimos alinhar essa sobrancelha. Então, aqui faltou fazer fios com a mesma altura, por exemplo, todos com a mesma altura, para que fique mais alinhado, ok? Agora, outro ponto também referente a essa parte aqui inferior seria a relação deles estarem com os fios abertos. Vocês percebem que aqui dá bastante aspecto de estar falhado e a gente não pode fazer um procedimento de micropigmentação e deixar com aspecto falhado, porque senão fica aquela questão, a cliente olha e parece que aquela falha está ficando mais evidente do que antes dela ter feito a micro. Então, isso acontece por conta que eu sempre falo de dar ponto de luz. O que é ponto de luz? É a luz refletindo a falha entre um fio e outro. Então, aquela falha fica mais evidente. Então, para quebrar isso, o que a gente tem que fazer? Tem que preencher mais. Então, sempre a gente terminou o procedimento, achou que tá bom? Tira uma foto, olha na foto para ver se tem algum buraquinho, para a gente terminar com o acabamento fazendo preenchimento, porque dessa forma a gente tampa essas falhinhas e não fica dando aspecto que está falhado, ok? Agora, outra questão também nessa região é que os fiozinhos, eles estão em pé. Nessa parte inferior é bem interessante a gente fazer esses fiozinhos um pouquinho mais deitado, mais deitado, mais deitado. Por quê? Quanto mais deitado a gente faz, menos aspecto de falha fica. Porque quando o pelo tá deitado, e a gente vem ramificando depois, a gente quebra o ponto de luz.
Por exemplo, não tem tanto espaço para a luz entrar e aparecer, e a falha não fica tão evidente. Então, sempre quando a sua cliente tiver bastante falha nessa região inferior, a gente tem que fazer os fios mais deitados. Agora, quer um exemplo bem importante sobre isso, que vocês vão entender melhor, é olhando esse lado aqui dessa sobrancelha. Vocês conseguem perceber que aqui é uma região onde a sobrancelha tem bastante ausência de pelo nessa parte inferior. Consegue analisar isso? Por quê? Porque é uma sobrancelha no qual um lado é mais alto e o outro lado é mais baixo. Então, aqui a profissional precisou preencher bem embaixo e nesse lado precisou preencher mais em cima. Mas focando aqui para esse lado, a gente consegue perceber que os fios estão bem em pé, ó, tá vendo? Eles estão bem em pé. Só não tá tão falhado porque a profissional jogou shadow entre esses fios. No caso, não precisaria se ela conseguisse fazer os fios com mais movimentos e mais deitado, por exemplo, ó. Fizesse os fios assim, dessa forma, com mais movimento e subindo aos poucos, e fizesse também eles, ó, mais ramificados. Deixa eu fazer aqui mais devagar para ficar mais preciso. Ó, fizesse eles mais ramificados, iria dar um aspecto de mais preenchimento e mais volume, e não iria ficar precisando jogar shadow para acabar tendo o volume também, igualando com o pelo, entende? Então, sempre evita fazer esses fios retos para cima, faça eles com mais movimento, ó, mais movimento, porque na hora de preencher, eles acabam ficando bem natural. Esses que estão retos para cima, mesmo você vindo preenchendo depois, ó, ele vai ainda continuar falhado por conta que ele está em pé. E quando ele está em pé, ele não tem naturalidade. Então, sempre lembra de fazer os fiozinhos ali bem deitados quando existe uma falha, né, nessa região inferior. Agora, mais um ponto aqui também para correção, são esses fiozinhos aqui, ó. Vocês percebem que esses fios eles estão arranhados, dando um aspecto de fio duplo? Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso provavelmente aconteceu na hora do repasse. Para evitar que isso aconteça, sempre tente fazer com que a lâmina encaixe bem no comecinho do fio até o final, para que não aconteça dela escorregar e sair fora e acabar ocasionando esses fiozinhos duplos. Ok? Então, sempre sinta a lâmina encaixar na abertura do fio antes de repassar, para evitar com que esses fiozinhos duplos fiquem evidentes, porque aí eles acabam ficando marcados e acaba perdendo um pouco a naturalidade.